Enfermagem Brasília, que bom novamente aqui com vocês. Hoje vamos estar aqui conversando com uma profissional de enfermagem que ela é uma das referências aqui em Brasília. Ela é a doutora Marta Rocha. Ela é especialista em gerontologia, especialista em docência, urgência e emergência e também especialista em UTI. Marta, muito obrigado por você ter vindo, é uma honra estar aqui com você. Novamente agradecemos por você ter aceitado o convite e por ter sido sensível em aceitar. Acho que já estava em busca desse convite há um bom tempo. Seja bem-vinda. Doutor Eduardo, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu sou admiradora do trabalho, então a enfermagem ela vem como divisor de águas na minha vida. Então participar disso aqui é só um cumprimento da missão que o Senhor nos dá. Então muito obrigada. É isso que a gente precisa. Marta, você trouxe um assunto aqui, um tema até interessante também pra gente, que deu para perceber, parece que é bem a sua vivência, a sua cara, que é do voluntariado à liderança na enfermagem, a coragem de construir uma carreira e transformar oportunidades em propósito. Isso aí, quando eu vi isso aqui, eu falei, olha, brilhou um pouco os olhos, falei, não tem, a gente vai chamar ela para conversar sobre isso. Você é professora, né? Exatamente. Você trabalha na área da saúde, no hospital? Eu trabalho como preceptora de estágio. Sim. Já tive a oportunidade de estar na UTI. Sim. Mas a docência ela me acolheu. A docência virou um propósito. Já tentei por muitas vezes sair da docência, mas ela é um chama de transformar vidas. Um chama de poder mudar a história de pessoas que querem estar na nossa área. Então, sim, a docência ela veio como um presente na minha vida. A docência é maravilhosa. Eu também já dei algumas aulas, não sou tão expert como você assim, mas eu dei algumas aulas e eu vi que é muito bom, gratificante de estar junto com pessoas que elas sentem que a gente é a referência, que a gente está ali orientando, direcionando. Eu passei por isso e gostei muito. Mas assim, Marta, já entrando direto nesse assunto, que é do voluntariado à liderança na enfermagem, a coragem de construir uma carreira e transformar oportunidades em propósito. O tema vai ser desse nosso episódio e fala sobre transformar oportunidades em propósito. Deixo bem claro isso. Como foi o seu início no voluntariado e em que momento você percebeu que essa experiência estava moldando o propósito da sua carreira na enfermagem? O voluntariado surgiu muito antes dos meus títulos, Então eu tinha me graduado por um tempo, Eu tinha me formado em 2016, trabalhava numa seguradora e esqueci de lado o meu sonho. Deixei de lado o meu propósito, Porque quando implantou no meu coração a enfermagem, era uma missão desde então. Só que aí eu fui para um outro viés. E aí quando eu quis retornar o meu sonho, retomar a minha carreira, eu percebi que eu precisava me capacitar. E aí vi no voluntariado uma oportunidade de mudança de capacitação. E eu fui despretensiosamente, eu fui apenas com o propósito de conhecimento, sem saber aonde eu chegaria, sem saber quais títulos eu teria, Então, a partir daí, eu fiz o voluntariado e fui agregando conhecimento e trazendo os títulos, Hoje eu tenho uma pós-graduação em urgência e emergência, UTI, assim como você falou. Mas o voluntariado foi o maior título que eu pude ter. E foi o que mudou a minha história de vida. Olha só, interessante. Eu não trabalhei com voluntariado, mas eu trabalhei em algum momento lá no início, bem no início mesmo, para, assim, meio que graciosamente, de graça, para aprender. Sim. Mas o voluntariado é diferente,
Parece que você está fazendo alguma coisa que é muito gratificante, né? O voluntariado ele chega muito antes de qualquer cargo. Sim. Você não precisa estar obrigatoriamente naquele local, você está porque você genuinamente quer estar. Então você não tem uma obrigatoriedade igual um serviço, um trabalho, um cargo. Sim. Então, quando eu me coloquei à disposição, eu coloquei para servir, para poder adquirir conhecimento. E ali os profissionais me apadrinharam e fizeram de mim ali, como é que eu posso falar? Através do voluntariado, os profissionais enxergaram no mim o potencial. E eu fico muito feliz porque eu não imaginava chegar onde eu estou hoje. Então, estar aqui no seu programa, estar nesse episódio, estar nessa condução, trazendo a enfermagem como um propósito de vida, me faz emocionar, porque olhando lá para trás, eu não imaginava chegar onde eu estou hoje. Que bênção! Você chegou e ainda vai chegar mais longe ainda, com certeza. Com certeza. Acho que a enfermagem precisa disso, né? E sim. Pelo que eu te conheço, pelas coisas que você faz, eu tenho certeza que tudo vai se confirmar lá na frente. Sim, é fato. Verdade. Né? Então, muitos profissionais veem o voluntariado apenas como uma atividade complementar. Na sua visão, quais são as principais habilidades e competências que o trabalho voluntariado desenvolve e que são essenciais para a liderança na enfermagem? A enfermagem, ela lidera desde o momento do cuidar. Então, nós na enfermagem costumamos planejar a nossa assistência. Então, no voluntariado, eu tive a oportunidade de trabalhar em equipe, em ser conduzida, planejando uma assistência. Então, nesse processo, eu tive a oportunidade também de adquirir conhecimento. E o que eu pude aprender com isso? Que a gente não trabalha só. Eu, dentro da enfermagem, eu preciso de outras pessoas, eu preciso de me movimentar, mesmo voluntariamente, eu não trabalho só. Eu tenho que pensar na minha equipe, eu tenho que pensar no meu paciente. Eu acolho pessoas a todo momento, desde o meu colega de trabalho, desde o meu paciente, que é o principal, o objetivo principal é prestar uma assistência de qualidade. Mas a minha equipe também depende de como eu acolho ela. E eu fui acolhida, mas eu fui acolhida pela disponibilidade, é você estar disposto a aprender. Então, no voluntariado, muitas das vezes, você vai ser desafiado constantemente. E eu me lembro que na época do voluntariado, eu tinha uma sede de aprendizado tão grande que os profissionais falavam assim: vem cá, voluntário, você quer aprender mesmo? Quero. E a todo momento eles me chamavam: vem cá, você quer? E eles me ensinavam com prazer, porque eles viam nos meus olhos a vontade de aprender. E isso que foi o diferencial para mim, essa sede de conhecimento. E aí mudou minha história. Isso é fantástico, né? Me fez voltar lá naquele tempo também, onde eu queria aprender. E a gente se dedica muito, né? A gente se dá por inteiro, né? Sim. Nada em troca. Porque a gente realmente quer a nossa essência e que a gente quer aprender. Sim. Parabéns. Então, construir uma carreira de destaque exige coragem. Muita. Qual foi o maior desafio ou salto de fé que você precisou dar para transicionar de uma posição assistencial ou voluntária para um papel de liderança? Porque você é uma líder. Na docência, a gente lidera pessoas. E a gente conduz pessoas ao conhecimento. E a gente faz estrategicamente uma condução da qual a gente planeja a aula, a gente planeja o ensino, planeja toda essa condução de... Não é somente dar uma teoria, é ensinar a vivência da enfermagem. E eu sempre em sala de aula mostro para os alunos o que eu passei. E o meu maior desafio foi sobressair diante das escolhas. Nem sempre eu fui escolhida, nem sempre eu tive oportunidades. Nem sempre eu galguei lugares tão rápido. Exigiu muita persistência. Sim. Diante dos desafios, eu tive que me sobressair diante das minhas próprias limitações, porque a gente sai da graduação, a gente sai imaturo profissionalmente. Meu maior desafio foi acreditar em mim mesma, diante de um cenário onde
o emprego não estava tão disponível, não estava imediato. E o meu maior exercer a fé é você entender que vai ter um propósito lá na frente. Estar aqui é um cumprimento de uma promessa. É um cumprimento da onde, quando eu quis desistir lá no voluntariado, e me falaram, você vai ser professora. E eu não imaginava que eu iria ser professora. E eu posso falar do que eu tenho como conhecimento, que é a fé. Sim. E eu falo isso em sala de aula, eu só posso dizer a você o que eu vivi. E lá atrás, quando eu era imatura, profissionalmente, ainda crescendo como pessoa, as pessoas falavam para mim, voluntária, você vai longe. Quem faz o voluntário com garra, com persistência, com força de vontade, se sobressai e tem destaque no mercado. Eu imaginei que seria só uma conversa de motivação dos profissionais. Sim. Mas a todo momento eles falavam, voluntária, você vai longe. E hoje chegar aqui e ver o cumprimento dessa promessa muito me emociona. Bom, mas a gente que está nessa área, a gente viu o potencial da pessoa. Sim. Eu também convivo com muitas pessoas, com muitos alunos, com muitos profissionais, mas você vê o potencial de cada um. E aí, com certeza, eles observaram em você esse potencial, né? Que hoje você está aí em largos passos para chegar longe. A enfermagem lida diariamente com a gestão de pessoas, que é o que nós estamos falando aqui, e momentos de alta pressão. Demais. Você que está ali com o pessoal, né, na preceptora, né, de Exatamente. estágio também. Como a sua trajetória te preparou para liderar equipes, né, e inspirar os profissionais em Brasília? Como o meu viés, 90% foi a docência, o que inspirou? Inspirou a minha história. De mostrar para os alunos que, diante das dificuldades, eu tenho que buscar conhecimento. E liderar aluno na sua fragilidade, na sua imaturidade, porque você tem que mostrar para o aluno que ele é capaz. Sim. E o que eu falava para o aluno quando ele tinha medo? Eu falava, eu já passei por isso. Eu sei esse lugar porque eu já estive nele. Ah, professora, eu não vou dar conta. Você vai, porque eu dei conta. Ah, professora, mas essa situação, eu falei, já passei por ela. Então, todo momento eu motivando. Ah, não vou dar conta. Aí eu pegava na mão, vamos junto. Um bom líder, um bom gestor, ele não manda, ele lidera junto. Ele pega na mão, vamos fazer junto? E é isso que eu aprendi, a liderar também mostrando. Quantas vezes eu fui pro banho? Quantas vezes eu fui fazer a medicação? Não era só uma professora mandando executar, era uma professora andando junto. E liderar isso, né? Isso mesmo, parabéns. Obrigada. Esse tema que você trouxe pra gente, ele menciona transformar oportunidades em propósito. Verdade. Você poderia compartilhar um momento de sua carreira em que uma situação aparentemente desfavorável ou inesperada se transformou numa grande oportunidade? A docência foi essa oportunidade. Eu falo tanto da docência, Sim. porque você imagina uma pessoa no voluntariado sem expectativa de profissional. Você está no voluntariado, você está servindo, sem saber o que vem pela frente. E o que eu falo para os alunos? Eu falo, o seu nome pode chegar antes mesmo de você. Basta você fazer o seu bem feito, porque a todo momento você está sendo visto, está sendo olhado. E a docência veio como um convite. Marta, você foi indicada. E ali eu olhei para mim e me vi frágil, me vi incapaz. Mas eu pensei, eu preciso transformar essa oportunidade. E aí eu fui. E eu fui com medo. E eu fui insegura. E a gente acha que não dá conta. E é onde a gente se sobressai e a gente vê o potencial que a gente é. Então, para mim, a docência mudou a minha história de vida pelo fato de eu agarrar as oportunidades. Toda vez que eu entro em sala de aula é um começo. Comecei na preceptoria, depois fui para a sala de aula, hoje eu já dou aula para graduação. Há um frio na barriga. A cada passo que eu dou vai ser desafiador. A cada turma nova que eu dou uma aula nova, são disciplinas também que me desafiam. Sim. E quantas vezes eu pensei que não dava conta?
E é tão bom quando você recebe o retorno e fala assim, professora, você é boa nisso. E não para me vangloriar, mas para saber o meu propósito. Diante das minhas limitações, das minhas fraquezas, o Senhor me moldava. Isso para mim foi, sem dúvida, um processo transformador, né? Isso não é vangloriar, não. Isso aí é confirmação. Confirmação. Das coisas que Exatamente. você buscou, que você está buscando. Então, você merece muito mais do que isso e vai receber, com certeza. Acredito. Na sua opinião, o que caracteriza um verdadeiro líder na enfermagem hoje? Sem dúvida, a parceria. Ele tem que ser parceiro. Ele tem que andar junto. Ele tem que entender o seu colaborador, tem que entender a sua equipe, seja ela em qual instância. Não adianta eu delegar se eu não saber os gargalos. Quantas vezes eu tive que parar a minha aula para entender que o meu aluno estava com depressão. Para entender que às vezes ele não ia entregar o melhor dele no seminário porque estava com um problema na família. Quantas vezes eu tive que, às vezes, ser flexível com prazos. Dentro da docência eu tenho prazos, eu tenho planejamento e às vezes eu tive que recuar, porque o professor ele tem que ser um líder posturado. Ele tem que mostrar para o aluno que ele tem que ter responsabilidade. E isso em qualquer instância como líder eu também sou. Só que às vezes a minha equipe está frágil e eu tenho que entender o que está acontecendo. Marta, sabemos que a enfermagem em Brasília possui particularidades únicas. Como você enxerga o cenário atual para os novos profissionais da região que desejam trilhar um caminho de liderança? A enfermagem ela tem várias oportunidades, é o que eu falo para os alunos. A gente na área da enfermagem não está só na parte hospitalocêntrica. E a gente tem a tendência a estar na graduação, em qualquer esfera de aprendizado, imaginar que eu só tenho que estar trabalhando em hospital. Eu posso ser empreendedor, eu posso estar aí influenciando pessoas. Hoje com a tecnologia eu influencio pessoas através da rede social. Eu posso ser o dono do meu próprio negócio, visionário, eu posso ser mentor, inúmeras oportunidades. Basta você saber a qual te compete, qual que você tem maior afinidade. Mas para você estar no meio desse viés, eu preciso me capacitar. Então, eu falo sempre para os alunos, procure entender o que a enfermagem faz, quem são os principais líderes. Quando eu estou em sala de aula, eu levo os alunos para conhecer o Corém, eu levo os alunos para conhecer o sindicato, eu levo os alunos para ir para os seminários, para entender qual é esse mundo da enfermagem, como é que os grandes profissionais estão se articulando e estão fazendo esse mercado. É o furo humanizado? É a humanização no parto? É o quê? E aí eu vou me movimentando e vendo aonde eu posso me encaixar. Oportunidade sempre vai existir, eu que faço a minha oportunidade, me capacitando todos os dias. Sim. É isso. Verdade. Isso aí, parabéns. Então vocês estão vendo isso aí, né? Vocês têm que... Quem não entendeu e não recebeu essa mensagem, né? Essa dica. Ok. Dica de ouro. Uhum. Muitas vezes a transição para cargos de liderança afasta o profissional do contato direto com o paciente. Como manter o propósito e a essência de cuidar humanizado, mesmo ocupando o cargo de gestão de liderança? Porque você tem muita coisa a fazer, ainda tem que ainda está estimulando, né, os profissionais, os alunos, né? Eu penso, assim, pela minha história de vida e pelo que eu me movimento, por mais que eu estou na docência, volta e meia eu cuido de pacientes. E para você entender um cenário onde o aluno que está na minha sala de aula, assistindo a minha aula, ele pode ser o meu paciente ou o meu cliente. Como já aconteceu comigo. Eu fui trabalhar cobrir um plantão de home care, quando eu cheguei lá era uma aluna minha que estava me contratando. Eu saí do cenário de professora e me coloquei na posição de profissional. E ali eu não deixei de acolher, de ouvir, de exercer assistência. Por mais que hoje o meu viés 100% é docência, volta e meia vem as oportunidades.
como eu te falei lá no início, o meu nome, ele vai antes mesmo de mim. Então, às vezes eu recebo um telefonema: Marta, eu preciso cobrir um plantão, você vai? Marta, eu pensei em você para executar tal tarefa, vamos? Isso é oportunidade. Eu poderia estar no conforto da minha casa, da minha docência, achar que ali tá bom para mim. Mas quando vem uma oportunidade que vai me dar qualificação, porque a todo momento eu tô aprendendo. Sim. Então, eu nunca saí da assistência. Eu só não estou 100% imersa nela porque eu tenho a docência como maior missão. Mas volta e meia eu tô cuidando de pessoas, seja alunos meus, seja paciente meu, seja a minha família. Se eu não consigo cuidar de quem me ama, de quem me apoia lá na minha casa, como é que eu posso ensinar? Né? Então, e eu tenho aprendido isso dentro de sala de aula. Muitas das vezes eu falo para o aluno: você está ensinando e multiplicando para o seu familiar? Porque você absorve tanto conhecimento, mas será que a minha família sabe? Então, eu estou procurando trazer a minha família para entender quem é essa profissional também. Sim. Porque se eu não trago as pessoas que me apoiam lá dentro da minha casa, como é que eu posso ser reconhecida pelo de fora? Eu tenho que acolher os dentro de casa também. Com certeza. Você não acha? Com certeza. É isso. Marta, se você pudesse voltar no tempo, né, e dar um único conselho para a Marta que estava iniciando lá no voluntariado, qual seria? Vai em frente. Você vai trilhar caminhos lindos. O Senhor vai te levar a lugares inimagináveis. Lugares onde você nunca imaginou pisar. Só não desiste. Vai com medo, vai com frio na barriga, vai achando que não vai dar conta, mas você vai dar conta. A todo momento, quando eu chego num desafio, eu imagino que eu não vou dar conta. Eu me imagino pequenininha e o Senhor me transforma. Eu deixo da porta, quando eu entro numa sala de aula, que eu vou dar uma aula, veio o anseio, vem a apreensão, vem o medo, só que eu me transformo. Isso é nítido, né? Eu deixo a Marta frágil, eu deixo a Marta que se acha incapaz lá fora, naquela porta. E eu deixo a missão, o propósito me usar. Quantas vezes eu tentei controlar o tempo com planejamento? Lógico, eu preciso me planejar, ter um roteiro, mas isso, muitas das vezes, eu tenho que sobressair dessa estratégia tão engessada, porque nós temos conhecimento. A memória não acaba. Eu estudei lá atrás, eu tive um conhecimento de 5 anos de faculdade. E ele não se apagou, só que a gente acha que o conhecimento ele vai embora assim, não. Diz pra gente que quando a gente aprende algo, ele não sai da gente. Não sai mesmo. Não sai. Todos os dias eu aprendo. E eu falaria pra essa Marta: não desiste. Vai com medo. Vai e continua, porque você vai trilhar caminhos ainda maiores. Quando eu imaginei que eu não conseguiria, o Senhor me ajudou. E é isso. Isso é forte. Demais. Mais uma vez, parabenizar você, né, por essa força e esse incentivo, né, porque a gente percebe em você essa garra, né, essa vontade de viver, essa vontade de ser quem você é. Isso que a gente mais influencia, que a gente se espelha. Tá? O nosso tempo já está praticamente quase que esgotado. Tá tão bom aqui. Dá vontade de ficar um bom tempo conversando sobre isso, né? Sobre propósito, sobre missão, de encarar a profissão como algo de transformar a vida. Você transforma a sua e a da sua família. Sim. Né? A enfermagem, muito desvalorizam a enfermagem achando que ela não ganha pouco, não é valorizado. Mas a enfermagem pode mudar a sua história da sua família, toda, inteira. Né? A gente tem que acreditar nessa enfermagem. Exatamente, e muda, né? Mas você é palestrante, né? Digamos que eu sou convidada a palestrar, assim. Já fui no 5º Seminário de Saúde da Mulher. Foi um divisor de águas para mim. E volta e meia eu também trabalho com algumas palestras voltadas ao coletivo, a pessoas em situação de vulnerabilidade. Tenho trabalhado muito com o social, que já é algo que a minha família faz,
trabalhar com pessoas carentes lá no Sol Nascente, aqui em Brasília. Para quem não conhece, a gente tem um viés muito grande de pessoas carentes em Brasília. Brasília passa fome. Sim. Brasília não é só essa magnitude de pessoas ricas e bem-sucedidas. Eu tenho pessoas passando necessidade em lugares que a gente reside. Sim. E aí eu comecei no terceiro setor, voluntariamente. Eu tenho esse viés quando eu vejo que eu estou sendo voluntária em organizações que trabalham com pessoas em situação vulnerável. E aí eu levo os meus alunos. Em toda oportunidade, quando eu tenho uma aula de saúde coletiva, quando eu tenho uma aula de saúde da mulher, da criança, qualquer oportunidade eu levo o aluno. Hoje mesmo eu estava numa ação social, trabalhando com crianças carentes de uma creche. Então, a palestra vem educando a comunidade. Sim. A higienização das mãos, a postura, a saúde mental, que hoje é um viés muito preocupante. Trabalhar o mental, o emocional, para poder se erguer. Sim. E aí eu tenho ido com essa missão. Ok. Então, pra gente assim, quase que encerrar, qual é o recado principal que você deixa, né, para os profissionais de enfermagem que vão estar nos ouvindo, vendo, que desejam ter coragem de construir uma carreira de propósito? O que você deixaria para eles aqui? Desistir não é uma opção. Eu vou ter dificuldades econômicas no meio do caminho, eu vou ter dificuldades emocionais, sociais. Muitas das vezes eu não vou ter quem me apoia nesse processo. Às vezes o meu apoio é eu mesmo. Você é mãe? Não. Não? Não sou mãe. Ainda não sou mãe. Quem sabe um dia, né? Você é mãe eu sou mãe de uma enfermagem, dos alunos, exatamente. Então, o que eu falo para os alunos, e eu deixo para os técnicos, é não desista. Muitas vezes o único caminho é você, não é, sabe? E eu falo por propriedade minha. Teve momentos emocionais muito frágeis da minha vida pessoal, onde eu pensei em desistir a todo momento, onde eu pensei que não valia a pena a enfermagem. Sim. E quantas vezes, no momento que eu mais achei que eu devia abandonar a enfermagem, veio pessoas para falar: Marta, você me inspira. Teve uma vez que eu estava tão triste com a docência, porque às vezes você ensina o outro o básico. O básico que eu falo é ele saber agarrar o conhecimento, aplicar no seu dia a dia e ser um bom profissional. É ser humano, é ser responsável. E quando você vê alguns impasses assim de um aluno ou outro, você fala: o que eu estou fazendo aqui? Eu estou ensinando adulto a ter responsabilidade, e esse é o meu maior desafio. E chegou um momento de uma seguidora, e quando eu fui abordada, eu falei: seguidora? Viu? Que chique, gostei. Você é seu seguidor também. Seguidor. Eu te sigo, viu? Ai, obrigada. Eu sou fã sua, né? Você sabe disso. Mas aí chegou, de fato, o que eu tô falando pra você é o que eu vivo. A pessoa chegou em mim no momento que eu queria desistir da docência. E ela falou: Marta, eu te sigo. E eu te sigo e eu vejo em você assim, uma pessoa de referência. A sua forma de falar, a sua forma de educar. Eu tenho te acompanhado com outros profissionais que eu conheço também. Aí eu entendi. Por isso que eu falei e repito, a enfermagem veio para mim como um propósito muito além do que eu posso imaginar. Não tem desistência, não tem como voltar atrás. É seguir, é para frente que se anda. Parabéns. Marta, para as pessoas te encontrarem, por onde? Instagram? É Instagram. Hoje o Instagram é uma ferramenta de trabalho. Eu falo para os alunos que o Instagram não é só para postar reels, para fazer meme e para ver a vida dos outros, né? O Instagram é uma ferramenta onde você mostra o seu trabalho, o que você faz. Então, gente, para me seguir é lá no Instagram, tá? É martinha.rocha. Martinha, perdão, eu vou refazer, porque eu acho que eu tô tão emocionada que... Vai estar o seu Instagram embaixo, mas pode falar.
É martinha.mrocha. É o meu Instagram. Agora eu falei certo, pessoal. Me segue lá, tem muita coisa para compartilhar, muita vivência. E conhecer a Marta, né? Também como pessoa e profissional. Ok. Então, aqui, a Enfermagem Brasília agradece muito a sua presença aqui. A gente se sente honrado por estar com você. E eu vou falar uma coisa aqui que você falou aí. Marta, você é uma inspiração. Você me inspira. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Provavelmente a gente chama você de novo para falar sobre outro assunto. Sim, será uma honra, doutor. E aí a gente vai logo fazer nova gravação com você. Eita. Porque o que a gente quer é isso, é mostrar para a comunidade de enfermagem Brasília os nossos personagens, as nossas referências. Tá bom? Parabéns pela sua história, por você ser uma profissional excelente. Obrigada. Eu sei que eu tenho testemunhos de alunos sobre você, que eu falei, então deixa que eu vou chamar ela pra gente conversar. Bom, obrigado. Ai, obrigada. Eu tô me adaptando ao novo, ao que o Senhor tem trago, né? E eu tô assim maravilhada que eu não preciso me promover, eu não preciso estar batendo na porta. A enfermagem está me proporcionando o meu nome chegar antes mesmo de eu pisar em lugares. Está chegando. E a enfermagem, ela pode mudar a história de vida. Eu já agradeci pela oportunidade, não canso de agradecer. O meu sorriso aqui é de felicidade, de emoção. Mas eu queria mostrar uma foto da qual representa tudo isso que eu falei, de propósito. Sim. Eu queria fechar esse momento que nós estamos aqui com uma foto muito especial da qual eu mostro para os meus alunos em sala de aula. Sim. E mudou a minha história de vida dentro do voluntário. E é hoje uma missão para mim falar para os alunos, assim como eu falei para os técnicos, não desistir, porque primeiro você começa, depois você melhora. Essa Marta que está à sua direita, aliás, à minha direita, né? Essa Marta do voluntariado, ela começou sem saber nada. Ela começou com medo, ela começou sem saber aonde ia chegar. Teve momentos que eu queria desistir, porque era tanta informação, era tanto conhecimento, eu lidava com tantos doutores, me ensinando a ser docente e falando que eu iria ser professora. Naquele cenário, quando diziam para mim que eu ia ser docente, eu ficava incrédula. Porque naquele momento, naquele cenário, eu olhava para minhas limitações. E hoje eu tô aqui. Porque mesmo com medo, eu fui. Então primeiro você começa, depois você melhora. Constantemente, doutor. E essa foto representa para mim, no meio de 1000 e poucos voluntários, eu fui escolhida para tirar essa foto. E onde eu for, eu vou falar que o voluntário mudou a minha história de vida. Parabéns, Marta. Obrigada. Essa aí é uma imagem que mostra claramente, né, o que as pessoas têm que buscar. Sim. Conhecimento, buscar capacitação. Estar disponível para aprender. Exatamente. Porque o mundo precisa disso, né? Sim. Então, mais uma vez, parabéns. Obrigada. Ok? Então é isso, gente. Acho que nós já passamos bem do tempo. Vou agradecer novamente a Marta. Obrigada, por ter doutor. vindo. Uma Estar aqui com você, a honra é nossa. A Enfermagem Brasília que agradece. E a gente se encontra então aí no próximo episódio, tá bom?